Mato Grosso tem uma história fantástica e nós queremos que as pessoas tenham alcance disso. A preocupação de nós divulgarmos essas obras antigas foi tornar acessível a qualquer pessoa, independente da formação educacional dela ou cultural, independente de ser do Estado ou não, ter interesse em conhecer a nossa história. A cada orientando, você está descobrindo uma nova vertente, você está usando aquilo que você sabe, auxiliando e aprendendo com o pesquisador. Temos um grande desafio, que é devolver tudo isso numa linguagem acessível para a população, que a população partilhe desse conhecimento, compartilhe, e que vem sendo feito. É muito saudável, gostoso, eu gosto, tenho o maior carinho de trabalhar aqui. Os diretores são excelentes. O Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, o IHGMS, foi fundado em 1978, na época do Mato Grosso Uno. Desde 2007, funciona neste sobrado, localizado na Esplanada Ferroviária, região tombada como patrimônio histórico, cultural e imaterial. Por trás dessas paredes estão livros e documentos que retratam aspectos históricos e geográficos de Mato Grosso do Sul, principalmente relacionados à construção de sua identidade multicultural. O nosso instituto é uma das mais importantes instituições culturais do Estado e é considerado uma das mais importantes instituições de institutos históricos e geográficos do país. Hoje, essa casa é a Casa da Memória de Mato Grosso do Sul. Nós não temos um canal de televisão, nós não temos um jornal. Então, a maneira de a gente democratizar e multiplicar a circulação de ideias que são aqui produzidas ou passam por aqui é por meio das publicações, ou seja, tornar público, né? Então, essa ênfase nas publicações passou a ser o resultado desse ponto de vista que eu diria até que é político, né? Não tem sentido transformarmos isso aqui num baú, né, de antiguidades, num baú de memórias, né? Ele é um lugar que conserva a memória, conserva o passado, preserva as fontes, né? Mas se isso aqui ficasse hermético, né, dentro das paredes do Instituto, não teria muito sentido a gente existir. Instituto Histórico e Geográfico, boa tarde. Tem muito estudante, muita gente de fora, muita ligação do interior, de Corumbá, de Aquidauana. Todo o interior liga para cá pedindo informação. O nosso forte de todos os projetos que nós desenvolvemos aqui é exatamente a publicação de obras que dizem respeito à história, à cultura e à geografia de Mato Grosso do Sul. Nos últimos 10 anos, ela tomou um impulso muito grande, porque nós começamos a padronizar, a normatizar, a dar uma direção para as publicações que o Instituto faz. A principal coleção que nós temos é a coleção Memória do Estado de Mato Grosso do Sul, que hoje tem 39 volumes, são textos do século XIX, do começo do século XX, que tem 50 anos de idade, 70 anos de idade. Como teve financiamento público, né, esses livros são distribuídos em bibliotecas públicas e nas escolas também. Então, para colocar disponível para as pessoas comuns, não precisam ser necessariamente quem se especializa em história, nem que queira ser professor de história, mas pessoas comuns que tenham interesse em conhecer seu estado. Então, a gente tem nessa coleção uma preciosidade, porque nenhum instituto histórico fez isso até hoje. Por iniciativa do nosso antigo presidente, o professor Delbrando, nós pensávamos em publicar obras completas de alguns autores importantes. E ele elegeu o Cerejo, que foi aprovado por todos os demais. Foi uma iniciativa dele, mas todo mundo aprovou aqui do Instituto. E fizemos uma edição das obras do Hélio Cerejo que ele nunca teve.
Ele é um escritor daqui, ele trabalhou na Mate Laranjeira e ele viveu muitos anos aqui no extremo sul do estado e ele registrou coisas muito importantes da vida cotidiana das pessoas de um século atrás. Nós republicamos os trabalhos do Hélio Cerejo e tivemos assim a felicidade de poder reunir tudo que ele produziu. Então ficou uma obra espetacular e nós tivemos uma edição muito bonita. Essa obra fez um sucesso muito grande. Além das nossas publicações, muitos escritores têm colocado seus livros na nossa livraria, sempre cedendo uma parcela para o Instituto, para enriquecer a nossa livraria. Porque é o que nós sobrevivemos, vendendo livros. Quanto mais livros nós vendermos, mais nós atingimos nosso objetivo de propagar a história do Estado. Essa história é muito rica. Na biblioteca do Instituto também estão disponibilizadas séries de memórias pessoais, com histórias de família, de estudos geográficos, além de publicações que tratam da cultura imaterial de Mato Grosso do Sul. Uma série bem bacana é Eu Sou História, que reúne obras de pessoas comuns contadas sob diferentes pontos de vista. Recebemos alunos de mestrado, de doutorado, que vêm pesquisar esse material que não tem em outro lugar. E o que é mais interessante é que nós cedemos esse material gratuitamente. A pessoa vem aqui com um pendrive e copia aquilo que quer. Quem quiser passar pelo Instituto, independente de ser associado daqui, ele pode, se ele quiser, ter a chancela, a nossa chancela, mas ele se submete a uma avaliação e a todo um procedimento que nós regulamentamos. Nós recebemos os textos e nós avaliamos se nós podemos dar o selo nosso, se nós podemos colocar ali o nome do Instituto naquela publicação ou não. Por exemplo, se alguém apresentar um livro de poesias, não é a nossa esfera, né? Esse livro deve ser apresentado na Academia de Letras, porque a Academia de Letras que tem essa, vamos dizer assim, essa prerrogativa. Nosso foco é outro. Nossos livros não têm esse objetivo de serem acadêmicos no sentido de obra científica. Embora a gente possa publicar também obras científicas, nós já publicamos. Obras que foram fruto de dissertações de mestrado e de teses de doutorado. Nós temos uma livraria do escritor que nós colocamos mais de 120 produções científicas, coisa que quase nenhuma instituição tem isso. E vendemos a preço abaixo de mercado, porque nós queremos que essa produção atinja escolas, pessoas que gostam de ler. O Instituto é formado por 49 associados, a maioria deles escritores. Entre eles estão os efetivos que comandam as atividades no local, os eméritos que possuem ligação histórica com o Instituto e que pela idade conquistaram esse grau, e os beneméritos que ajudam na consolidação do IHGMS. O governador de Mato Grosso do Sul é associado honorário. Nós formamos uma confraria, porque todos que aceitam ser associados do Instituto vêm com um ideal de pesquisar, promover, divulgar a história, a geografia, o meio ambiente, a cultura sul-mato-grossense. O Instituto tem um papel muito importante e, por ser uma sociedade civil sem fins de lucro, quer dizer, ela não é governo, ela transita com muita liberdade perante os poderes constituídos, perante a sociedade, e tem uma mobilidade muito maior, menos burocrática do que os poderes constituídos para poder criar e para poder somar na nossa cultura, na nossa história. Vera é autora da única publicação infantil do Instituto e conta pra gente um pouco de suas fábulas sul-mato-grossenses. Esse livro, Fábulas Sul-Mato-Grossenses, na verdade foi a minha estreia na literatura. E hoje é a única obra da extensa bibliografia do Instituto voltada exclusivamente para o público infantil e adolescente. Os adultos acabam se apaixonando também pelas histórias. Os pais, os avós, enfim, aqueles que ajudam a criança a ler as fábulas, né? E a última foi uma homenagem que eu fiz à cidade de Campo Grande, onde eu nasci, que é a capital. Então eu inventei a Maísa, que é uma coruja, que vem de Bela Vista, no bagageiro de um ônibus,
e chega aqui e vai procurar um lugar para ela residir. E acaba escolhendo a esplanada da Ferroviária e fazendo uma camaradagem com os professores que trabalham aqui no Instituto. E à noite ela digita no computador uma série de e-mails pedindo para eu gravar a história dela e contar a história dela. E o que é mais interessante é que eu já vi vários dos meus leitores, quando visitam o Instituto, em eventos, procuram a Casa da Coruja, porque num dos e-mails ela diz: agora eu já tenho residência própria em Campo Grande. Eu moro na Avenida Calógeras 3000, no alto da Mangueira Centenária. Então, quando chegam no Instituto, na entrada, eles ficam procurando a Casa da Coruja. A cereja do bolo é a nossa coleção de jornais. Hoje eu estou com aproximadamente 160 mil imagens prontas. Eu tenho jornais a partir de 1921. Tenho o Progressista, tenho o Diário, que era o jornal constitucionalista, tenho o Correio do Sul. Todos eles são limpos, arrumados, digitalizados e franqueados. Cada pequena manchete, ela te mostra aquele momento, o que está acontecendo. Tem alguns jornais da década de 50 que mostram, por exemplo, a falta da cal aqui em Campo Grande. E aí você já vê nos classificados um volume muito grande de construtores. E é bem nesse momento que você percebe também a grande oferta de lotes. Então você vê a construção da cidade acontecendo. Você vai lendo, o jornal ele te dá o tecido social, ele te dá o cotidiano. É fascinante fazer um trabalho com ele. Ele é uma fonte primária, um recurso para o pesquisador, para o professor, inestimável. A preservação da documentação é fundamental, porque é ela que materializa o passado. Sendo conhecido esse cuidado, essa intenção, essa responsabilidade institucional que o Instituto Histórico tem com a documentação, isso entusiasma, anima outras pessoas a doarem coleções particulares. Ele é visto então como um lugar apto a receber essas doações e o doador saber que fala, bom, eu tenho um livro aqui do século XVIII, né? Ou um mapa do século XVIII, enfim, qualquer documento antigo, século XVII, XVIII, XIX, eu vou doar para o Instituto Histórico, que eu sei que ali vai estar guardado para sempre. A gente tem o livro em duas perspectivas, como um canal de informação, mas no caso de uma obra muito bem cuidada, ou muito antiga e importante, ele é também uma antiguidade. É como uma joia antiga, é como um artefato antigo. Nós temos documentos incríveis, por exemplo, que antecederam os relatórios da DESG, opiniões, tanto do norte como aqui do sul, justificando a criação de Estado de Mato Grosso do Sul e outros contradizendo. Nós temos um volume muito grande de correspondências, algumas correspondências entre correligionários, correspondências algumas oficiais, e isso tudo vai te dando retrato da construção de um tempo muito importante. Hoje nós estamos com mais de 2.000, 3.000 cartas que estão sendo limpas, estão sendo classificadas, que pertencem, por exemplo, ao Vespasiano Barbosa Martins, a José Otávio Guizo, ao Leal de Queiroz. Todo esse material é cuidado com muito carinho pela Madalena, que organiza, faz a limpeza e digitaliza tudo para garantir que o acervo de documentos históricos do Instituto seja impecável. Além da editoração, o IHGMS também emite pareceres sobre intervenções em locais tombados como patrimônio cultural. Ela cita alguns casos em Campo Grande. Nós estudamos e damos um parecer, fazemos acontecer esse parecer de maneira que seja coerente com as políticas de preservação do patrimônio histórico e urbanístico da cidade. Geralmente quem nos provoca é o Ministério Público. Por exemplo, houve um período que eles queriam tombar a praça ali onde o Papa veio. Queriam tombar aquilo como sendo um patrimônio histórico.
houve todo um entendimento entre seus associados, né, e os nossos pares, e nós não vimos aquilo como sendo uma área histórica. Porque se fôssemos tombar a cada lugar que o Papa passou, ficaria uma coisa. Esse da estátua, que queriam colocar a estátua do Manuel de Barros do lado da estátua que tem do Monumento dos Pracinhas. Era descabido, mas aquela região ali, ela é um sítio histórico. Então, coloca-se em outro lugar, mas eram dois monumentos que não tinham condição de ter uma convivência. E o Ministério Público acatou o nosso parecer. E se você acha que as atividades do IHGMS param por aí, é bom não se enganar. Parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, ajuda a propagar no presente a história e a memória do passado. Uma das ações em conjunto são as oficinas de conservação de documentos. Essa oficina é muito simples, ela parte do princípio de que cada pessoa, cada indivíduo, ela forma suas próprias coleções individuais, né? Cada um de nós tem suas coleções em casa, e assim mesmo as instituições que têm várias coleções e não sabem como armazenar, como guardar, como higienizar. Cada acervo, por mais diferente que seja a sua tipologia, um documento, de uma obra de arte, uma obra arqueológica, ela parte do mesmo pressuposto de que deve existir um processo de conservação, né, de como segurar, como manusear, como guardar. Então essa oficina ensina também técnicas onde os participantes aprendem a criar envelopes, caixas, ambientes propícios para armazenar, para guardar. O Instituto Histórico e Geográfico vem como um grande parceiro, não só com o grande acervo que tem, né, do Estado, mas também como um parceiro na parte prática mesmo, onde a equipe do Instituto Histórico viaja levando equipamento de digitalização e, assim, a partir desses equipamentos que nós, pelo IPHAN, levamos e o Instituto Histórico leva, a gente acaba fomentando e passando para essas instituições todo esse processo que é bem importante, né? Nós iniciamos com um programa, um projeto piloto, né? Mas a procura foi tão grande, não só no nosso estado, mas no Brasil inteiro. Recebemos solicitações de instituições em Brasília, no sul do país, no Rio de Janeiro, quer dizer, vários estados solicitando que nós fôssemos até eles, né? Recebemos solicitações de várias prefeituras aqui do estado, como por exemplo Ponta Porã, Porto Murtinho, Corumbá. Como nós temos uma equipe muito pequena, nós só realizamos 2 oficinas fora, né? E uma dessas foi em Ponta Porã, e a outra foi uma oficina que nós ministramos para uma equipe que veio de Paranaíba, quer dizer, foi uma oficina mais ou menos fora, mas foi feita aqui em Campo Grande. A partir daí, nós estamos agora com um planejamento que vai incluir todas as cidades que nos solicitaram, né, que fôssemos até eles, né? O IPHAN desenvolve desde 2017 um programa, o Educa IPHAN. Dentro desse programa, nós costumamos realizar uma série de atividades educativas, geralmente em 2 vias. Ou nós vamos às escolas municipais, públicas ou particulares, estaduais, federais e damos palestras, ou recebemos essas escolas, essas universidades no nosso espaço aqui tombado. E para isso contamos com uma forte parceria, que é a do IHG. O IHG está sempre do nosso lado, cedendo o seu espaço de auditório para que a gente possa dar as palestras, e nas explicações dos imóveis que nós apresentamos, entre eles está a própria sede do Instituto e a casa do prefeito no mesmo território, porque é tombado aqui um complexo ferroviário de 135 imóveis. E esses imóveis estão muito ligados à forma de atividade que as pessoas tinham na época da ferrovia. Nós temos a Rua dos Ferroviários, com casas bem simples, geralmente de madeira, que eram dos operários da ferrovia. Nós temos a Rua Doutor Ferreira, com casas geminadas, quintal ao fundo, uma aparência muito mais de camada média, que era dos
servidores e administradores de porte médio da ferrovia. E temos a Avenida Calógeras, com casas de grande porte, separadas uma da outra, quintais no entorno, incluindo a sede do Instituto e a casa do prefeito, que pertenciam à elite da ferrovia, né? De todo esse complexo, foi escolhido pelo órgão federal este trecho de 135 imóveis por ser muito representativo do que era uma vila ferroviária. As tipologias de residência, as construções aqui existentes, não só casas e residências, mas também armazéns, espaços de conserto de trem. Temos uma meia rotunda, há poucas meias rotundas no país, se não me engano são 2 ou 3, e uma delas está aqui em Campo Grande. Então todo esse complexo cria uma memória ferroviária, está ligada à história da cidade e à construção de quem nós somos. Então todos esses imóveis são apresentados aos estudantes, são apresentados nesse programa de educação patrimonial, quer através da palestra, quer através da caminhada histórica, né? Você deve se lembrar da Coruja Maísa, personagem das fábulas sul-mato-grossenses. Eu não consegui encontrá-la nesta mangueira e nem na região da Esplanada. Com certeza deve estar voando por aí em busca de novas histórias para contar. Mas andando pelo Instituto, me deparo com esta enciclopédia das águas e também com este acervo de cartas topográficas. Nelas, há muita informação sobre a geografia de Mato Grosso do Sul. O trabalho, nós fizemos ele em 2 anos. E quando nós nos propusemos a fazer esse grande trabalho, aí nós elaboramos uma metodologia, tivemos a colaboração de prefeituras aqui do estado, conseguimos aí catalogar 5.661 córregos, outros 180 ribeirões, além de vazantes lá no Pantanal, corichos, canal. Nesse trabalho, nós não colocamos apenas o descritivo hidrográfico, nós colocamos a etimologia, ou seja, o significado de alguns termos, e quando foi o caso, também colocamos informações históricas que aconteceram naquele contexto, daquele elemento hidrográfico. O nosso estado ele está coberto por 152 cartas topográficas. Essas cartas, em torno de mais ou menos 80%, são do Ministério do Exército e uns 20% do IBGE. Nós temos todas as cartas impressas em papel e todas elas também digitalizadas. Nessas cartas vão aparecer a altitude, e aí aparecem as curvas de nível, vão aparecer, evidentemente, toda a rede hidrográfica aí da região, vão aparecer distritos, municípios. São cartas antigas, lá da década de 70, mas para essa finalidade elas não estão, vamos dizer, ultrapassadas. Aqui 411, aqui 400, então aqui é uma parte mais alta. E evidentemente, ao chegar aqui próximo do rio, o relevo vai diminuindo em altitude. Se algum pesquisador, se algum professor necessitar de alguma informação topográfica de qualquer município, nós temos essas cartas aqui. A facilidade de acesso do público aos livros e documentos históricos disponibilizados pelo Instituto sempre foi uma bandeira levantada pelo ex-presidente Hildebrando Campestrini, que inclusive também é um dos autores da enciclopédia. Seu papel na construção e desenvolvimento do IHGMS é lembrado com muito carinho. E teve uma coisa muito interessante que eu vivi com o professor Hildebrando, por exemplo, quando você chegava lá em Três Lagoas, né? Ou naquela região toda ali do Moção. É nesta rua que passou Visconde de Toné a cavalo quando esteve nessa região, né? Ele que escreveu mais de 15 livros, além dos livros que ele escreveu de biografias, sempre fazendo essa aproximação muito imediata e muito... parecia que era naquele momento que a história estava acontecendo, você está entendendo? Você só podia sentir, né? Ver, a memória da gente se ativa e você enxerga de repente, né? Visconde de Toné passando ali naquela rua. Ele tinha esse mérito
de fazer a história passada virar história viva. Sua atuação dentro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, mais de 50 livros foram publicados. E nós todos sabemos que o quanto a história é pouco valorizada e o quanto é importante, de repente, você ter um volume de um autor regional, né, feito com conhecimento pleno do que está enfocando e que se perde. Então, trazer isso de volta, colocar isso nas bibliotecas públicas do estado de Mato Grosso do Sul, colocar isso nas bibliotecas estudantis, foi um papel que nós desempenhamos juntos e com uma precisão muito grande da parte dele, com uma visão muito clara do que pretendia e na convicção de que estava deixando um legado para o nosso estado e para quem gosta de história e acredita no estado de Mato Grosso do Sul. Foi no Instituto que ele colocou tudo aquilo que ele aprendeu e tudo aquilo que ele viu que o estado precisava em termos de conhecimento para deixar a sua marca maior. E deixou. Né? Deixou porque foram 16 anos na presidência, com uma articulação muito bem feita, tanto na área acadêmica, como na área popular, como na área política. Ele transitava em tudo isso com uma maestria especial e excepcional. Ele faleceu com 75 anos, né? E era um jovem impetuoso e dedicado e ativo quando se tratava de fazer alguma coisa em relação à história do estado de Mato Grosso do Sul. Se você chegasse assim com um projeto, professor Ildebrando, eu estava pensando, vamos fazer, entendeu? Quantas pessoas vieram aqui tomar uma ideia e saíram daqui escritores? O nosso antigo presidente, ele dizia que o homem é imortal pela palavra. E é verdade. Se você escreve um livro, e ainda um livro sobre si mesmo, mas mesmo que você não escreva sobre si mesmo, você escreve um livro, você coloca muito da sua pessoa, da sua personalidade, das suas emoções dentro desse papel. E a vida nossa é limitada, a do livro não é. Fica para a posteridade.